Muito bem, vamos dar sequência aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição, porque Rodrigo Pacheco critica as manifestações do 1º de maio que pediram o fechamento do Supremo Tribunal Federal. A Paola Cuenca está conosco. Paola, o presidente do Senado usou expressões pesadas aí para se referir a esse tema. Muito bom dia, Paola. Olá, bom dia. Sim, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, usou expressões pesadas. Ele disse que essas manifestações são anomalias graves. Vamos entender melhor, toda essa situação. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, primeiro fez uma publicação no Twitter, ainda no final do dia de ontem, falando a respeito das manifestações que foram registradas por conta do feriado do dia 1º de maio. Ele lembrou que essa data, ela sempre foi muito significativa para a reivindicação de direitos, de luta da classe trabalhadora. E nesse sentido, ele falou sobre as manifestações que pediram o fechamento do Supremo Tribunal Federal e até mesmo a destituição de alguns ministros da Suprema Corte. E foi nesse sentido, então, que ele colocou esse adjetivo de anomalia grave para essa situação. Eu vou aqui ler uma parte desse tweet feito pelo Rodrigo Pacheco para a gente saber quais foram as falas dele na íntegra. Ele diz que as manifestações populares são expressões da vitalidade da democracia, um direito sagrado que ele não pode ser frustrado, agradando ou não as instituições. E daí ele lembra a questão do dia 1º de maio. Ele escreve: o dia 1º de maio sempre foi marcado por posições e reivindicações dos trabalhadores brasileiros, mas manifestações ilegítimas e antidemocráticas, como as de intervenção militar e de fechamento do Supremo Tribunal Federal, além de pretenderem ofuscar a essência da data, são anomalias graves que não cabem em tempo algum. Cabe a gente lembrar que outras manifestações também pedindo um fechamento do Supremo Tribunal Federal, intervenção militar ou até mesmo saída de ministros do STF já aconteceram em outros momentos dos últimos anos, durante o governo do presidente da República, Jair Bolsonaro, e não havia tido uma posição tão firme por parte do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que agora então classifica esses atos como anomalias graves e, como ele colocou ali, uma tentativa de ofuscar o real significado da data de 1º de maio. Exato, Paula? E também ele recebe a pressão, Nós tivemos vários discursos aí pedindo um posicionamento justamente do Senado com a possibilidade de análise de pedidos aí de impeachment justamente dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Até porque essa seria a única forma de fazer a troca dos ministros do Supremo Tribunal Federal, a não ser que os próprios ministros pedissem para sair. Uma vez que um ministro é colocado dentro do Supremo Tribunal Federal, ele fica nesse cargo até a aposentadoria compulsória por conta da idade. A não ser que ele peça para sair, como já houve registros na história do Supremo Tribunal Federal, ou então sofra um processo de impeachment. E esse impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal precisa ser aberto o processo pelo presidente do Senado, diferente de quando a gente fala do impeachment do presidente da República, que é um processo que deve ser aberto pelo presidente da Câmara dos Deputados. E logo, por isso, a cobrança vai então também para o Senado, o que pode muito provavelmente ter ocasionado no presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, essa necessidade, esse sentimento de necessidade de se posicionar a respeito de toda essa situação por conta de eventuais cobranças feitas pela população. Paula Cuenca, daqui a pouco ela retorna diretamente ao vivo de Brasília. Eu vou chamar o Zé Maria novamente. Zé Maria, e essa reação do Pacheco aí também é uma forte reação, Zé Maria, para análise de pedidos aí de impeachment de ministros, Zé Maria? Político fica igual gato de hotel, Encostou, arrepia quando vê o povo nas ruas. Claro, o povo nas ruas significa a democracia em andamento e vigilante. Os presidentes da Câmara e Senado responderam ao presidente Jair Bolsonaro sobre as críticas que ele fez às urnas eletrônicas. E urna eletrônica não tem mandato de ministro, não tem imunidade, Podem sim ser criticadas. Isso não é ataque à democracia, isso não é ataque ao processo eleitoral, mas sim sobre a forma de como se faz. E isso pode ser discutido. E logo depois, o presidente do Senado, veio com esta publicação bem pesada, exatamente contra as manifestações, em defesa do Supremo. É porque há, neste momento, uma união de Congresso Nacional, líderes e presidentes e ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu não me esqueci das reuniões fechadas entre o presidente do Senado, que é o presidente do Congresso, e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, e o ministro Luiz Fux. Ou seja, os dois estão em sintonia. E esta sintonia é que faz
esse desacerto, né? E que treme na base quando as pessoas vão às ruas. Foram manifestações pacíficas, de famílias. Eu estive aqui na esplanada dos ministérios observando, né? E vi que as pessoas tranquilamente saem de casa e tal, não é para passear, é para se manifestar, colocar a sua posição de maneira ordeira. O presidente Jair Bolsonaro foi lá, também não como organizador, mas como simpatizante, não fez nenhum discurso, cumprimentou pessoas e pronto. É assim que se faz a democracia. Não é precisa ter medo, não, viu, presidente do Senado? É só conviver. A democracia é isso mesmo. Haverá outras manifestações e até maiores aí, até as eleições.